Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo que eu estou fazendo especialmente para você que está interessado, está curioso, está querendo saber um pouquinho da formação em coaching executivo que eu vou realizar em Porto Alegre em outubro, do dia 23 ao dia 26. Então serão 4 dias e esses 4 dias eles serão de uma formação intensa, muito profunda sobre todas as técnicas e ferramentas que eu uso trabalhando como coach profissional desde 2007. Antes de começar e mostrar para você, e o objetivo desse vídeo é mostrar por dentro, no detalhe, tudo que você vai aprender em cada turno. Nós teremos 4 dias que serão 8 turnos de muito aprendizado. Eu defini esses 4 dias como sendo um tempo ideal, ajustadíssimo, para que uma pessoa possa aprender absolutamente tudo o que ela precisa numa formação, certo? Eu tenho percebido muitas formações, inclusive na formação que eu fiz, que às vezes são 8 dias, 7 dias, e muitas vezes se perde muito tempo. Hoje em dia a gente não tem muito mais tempo para perder. Então, por isso eu tomei um cuidado de preparar 8 turnos, né? São 4 manhãs e 4 tardes, aonde eu entrego assim um conteúdo extremamente prático. Então, para você que vai dar uma olhadinha comigo nesse conteúdo, você verá que não vai ter muita conversa fiada, não vai ter muita apresentação de teorias, certo? Justamente para quê? Para que a pessoa que venha fazer uma formação comigo, ela venha justamente para aprender a fazer, a desenvolver uma habilidade. Que é esse o grande desafio de um coach, né? Essa coisa de teoria e tudo mais não funciona. Ela é necessária? Claro que é necessária. Eu vou entregar muita coisa com base em teorias, né, certificadas, garantidas, validadas. Mas a gente vai fazer muita prática. Então vamos lá. Olha só. O primeiro dia, eu vou aqui para a tela para você ver junto comigo. O primeiro dia, de manhã, obviamente tem aqui eu fiz um resumo com todos os passos que eu vou seguir para entregar os conteúdos para você. Então me acompanha aqui. A primeira coisa é boas-vindas, apresentação da estrutura do curso, que na verdade vai ser um pouquinho disso que eu vou falar de uma maneira um pouco mais breve e ao vivo. Vou falar como tirar o máximo da formação, né? Eu vou criar uma metodologia didática que é altamente eficaz. Eu já testei essa metodologia, sei lá, nos últimos 10, 12 anos e ela funciona, as pessoas aprendem muito quando a gente forma grupos de trabalho, as pessoas testam, ou seja, tudo que eu apresento, a pessoa pergunta, entende, se for necessário eu demonstro, faço como é para fazer e aí a pessoa vai lá e faz. Se der certo, eu valido e digo, segue o barco. Se não deu certo, eu vou lá, explico novamente até o aluno entender e aprender efetivamente. Então essa vai ser a tônica dos nossos 4 dias, tá legal? E é isso que eu vou explicar lá, né? Depois eu vou explicar como o coaching pode melhorar com as técnicas da PNL. Em essência, o que funciona em coaching no mundo, eu não estou falando nem no Brasil, porque no Brasil a gente está assim, o coaching está, né, abaixo de zero em termos de validação. Todo mundo tira sarro de quem é coach e tudo mais, porque as pessoas não conhecem. O coaching funciona muito bem quando você tem algumas técnicas da PNL, que é programação neurolinguística. Eu tenho uma formação antes de ser coach, lá em 2004, 2005, 2006. Eu fiz uma formação muito séria, muito profunda em PNL. Então o que acontece? Quando que essas técnicas são úteis? Então existem alguns momentos, em algumas pegadas do coaching, em algumas técnicas, que quando você utiliza os recursos da PNL, você terá um resultado muito melhor. E é isso que eu explico já de cara, né? O meu curso não é um curso de PNL, mas durante a minha formação você vai aprender muitas técnicas que elas funcionam como pano de fundo, tá legal? Para o seu projeto de coaching com o seu cliente ou com a sua equipe aí na sua empresa, né? Também eu vou falar muito sobre liderança situacional e como você vai poder aplicar o coaching no momento certo com a sua equipe. Porque outro problema é, muita gente quer fazer coaching para tudo. E o coaching não funciona para todos e não funciona em todos os momentos. Existem momentos
que você tem que ser um mentor, tem que ser um orientador, tem que ser diretivo, e o coach não é nada disso. Talvez em alguns momentos a pessoa até precise de uma terapia, então a gente vai separar essas duas coisas. E eu também vou falar aqui, nesse primeiro dia, sobre sonhos versus coaching. E aí eu vou falar sobre a relação íntima que tem de felicidade. Na verdade, o que é um processo de coaching? O processo de coaching, a pessoa que me contrata como coach para ela hoje, ela quer ser feliz. E ela quer ser feliz como? Realizando alguma coisa, né? Atingindo um objetivo. E quando ela atinge esse objetivo, ela tem um pico de felicidade. Então a gente fala muito sobre a importância de você como coach perceber no seu cliente, certo? O que é importante para ela, quais são os valores, o que está em jogo, qual é o objetivo que vai deixar ela feliz, né? Então assim, se não tiver isso, perdeu todo o sentido de você começar um projeto de coaching. Ok? Então a gente vai explicar, eu vou trazer didaticamente isso. Depois eu vou falar sobre como que nós vamos funcionar. Então durante toda a formação, durante todos os 4 dias, nós vamos formar uma dupla. Um conjunto de duplas, dependendo do número de pessoas que vão estar lá. E em duplas, as pessoas vão fazer os exercícios como coach e coachee. Então esta vai ser a principal atividade didática. É aprender na prática, exercitando todos os passos, todas as técnicas que eu apresentar para que a pessoa possa aprender. Então você vai entrar já no primeiro momento, na primeira manhã do curso, já vai definir quem será o seu par, né? Que vai ser ora coachee e ora vai ser seu coach. E vocês vão ajustando, exercitando durante praticamente todos os dias, todas as etapas e ferramentas e aquilo que você achar que é necessário, né, aprofundar com esta dupla. Tá legal? Depois, eu vou explicar quais são os critérios para obter a certificação, porque vai ter 2 situações. A primeira situação, a pessoa pode fazer os 4 dias e no último dia, na parte da tarde, nós vamos ter uma certificação. O que é a certificação? É um teste, né? E eu vou explicar como que a pessoa precisa agir. Entre 15 a 20 minutos, a pessoa vai ter como fazer um teste ao vivo para que eu observe se ela dominou, se ela entendeu as etapas essenciais de um projeto, de uma sessão de coaching, melhor dizendo, e a partir dali ela pode ser certificada. Que eu vou dizer, bem, eu pude ver que você passou durante esses 4 dias e valeu, então você tem uma certificação, tá legal? Alexandre, eu não quero fazer certificação, sem problema nenhum. Você vai ter um certificado de participação e um curso de coaching. Só que o certificado vai ser diferente da certificação que eu vou salientar na sua certificação que você foi certificado. No seu diploma de formação, você, ok, fiz um curso de coaching, ok? Para muitas pessoas isso não tem interesse, mas para quem quer trabalhar, quem quer ser um profissional, a certificação é uma prova de que ela entendeu um processo e a partir dali ela efetivamente foi lá e fez uma atividade prática, né? Junto com esse teste, então vai ter um projeto, né? O que é esse projeto? O projeto, toda vez que as pessoas tiverem um exercício, certo? Vai ter uma sessão, essa pessoa vai precisar relatar. Ela vai relatar de uma forma que a gente vai criar o que a gente vai chamar de projeto. Ao final, você vai gerar um arquivo, certo? Pode ser um arquivo em PDF e vai mandar para mim. E eu vou verificar, né, se você fez todas as etapas e a certificação justamente é pelo teste do último dia e pela descrição do seu projeto, para verificar se você entendeu todas as etapas. Alexandre, eu não consegui me certificar, não entendi muito bem. Aí é que está o grande diferencial desse curso. E não existe nenhum outro curso no mundo e no Brasil que vai oferecer isso. O meu suporte ele é vitalício. Ou seja, você pode passar a vida inteira até você aprender. Eu não desisto de você. E aqui que está o grande diferencial desse curso. Já no primeiro dia nós vamos estabelecer um pacto, onde eu tenho o compromisso de ensinar você a todas as etapas, todas as técnicas e como você vai aplicar no seu dia a dia, seja profissionalmente, ou se você é um empresário, ou se você é um executivo. Durante os 4 dias, há a condição tranquila de você aprender e dominar. Mas se não conseguir, a gente vai ter um contato aberto por WhatsApp. Em algum momento, talvez a gente vai fazer até a reunião por Skype, onde eu vou ajudar você
a preencher aquelas lacunas que você não entendeu. Então a primeira manhã vai ser justamente para eu apresentar para os alunos qual vai ser a nossa tônica, qual é a nossa didática e o meu compromisso, né, com todos os formandos, todas as pessoas que estiverem, né, iniciando talvez uma nova profissão, que é uma profissão que eu exerço desde 2007. Me sinto muito feliz como coach e há muitos anos, já pelo menos há 5, 6 anos, as pessoas me pedem para eu fazer uma certificação e eu resolvi fazer agora porque eu comecei a observar que, principalmente no Brasil, tem muita certificação de coaches que nunca ou quase nunca atenderam clientes. Então, tudo que eu vou trazer para você é uma experiência de praticamente 4.000 sessões de coaching, sem contar a minha formação, as formações que eu já ministrei para liderança, são mais de 25.000 alunos que eu contei, considerando que muitas vezes eu tenho turmas com 10, 12, 15 alunos. Então, é muita gente que eu já ensinei. Por fim, aqui no primeiro dia, eu vou falar sobre os preceitos éticos do trabalho de um coach. Tem algumas questões importantes que eu vou tirar das principais escolas do mundo para entregar para você. É como que funciona o coaching de altíssimo nível, de altíssima profissionalização, né? Que começa lá na confidencialidade, na forma com que você atua, da postura de um coach profissional. Então isso vai ser o nosso primeiro dia, nossa primeira manhã. Logo em seguida, vamos rodando aqui, no primeiro dia, à tarde, talvez seja um momento que eu vou apresentar alguns conceitos para aquelas pessoas que ainda não sabem o que é um coaching, o que é um processo de coaching e tudo mais. Então, assim, o que é coaching, as diferenças entre o coaching, o mentoring, por exemplo, a terapia, o treinamento. Então, eu vou fazer uma diferenciação, porque o que eu percebo é muita gente confundindo uma palestra com coaching. Eu vou fazer uma palestra de coaching. Não existe isso. Então, nós vamos diferenciar para que você, como profissional, saiba qual é a sua função. Ok? Vou trazer aqui um pouquinho dos resumos dos benefícios do coaching, né? Como o coaching se diferencia, por exemplo, do mentoring. Onde que eu aplico mentoring e onde eu aplico coaching? Como que eu faço? Dentro de um processo de desenvolvimento. O coaching executivo ele tem algumas características específicas, porque uma coisa é você ser um coaching de vida, né? O pessoal chama de life coaching. Certo? Eu posso ajudar as pessoas a emagrecerem, tem coaching financeiro que ajuda as pessoas a enriquecerem, e o coaching executivo. O coaching executivo ele é focado para pessoas que trabalham em empresas. Ele pode ser um empresário, ou pode ser um gestor, ou então ele pode atuar como um profissional. Eu posso ser um profissional, que é o meu caso, e eu sou contratado por uma empresa para ir lá naquela empresa e ajudar uma equipe, ou um gestor, ou um empresário, a mudar seus comportamentos, e aí a gente tem um envolvimento com outras pessoas. Então, por isso aqui o coaching executivo começa a se diferenciar, porque eu preciso ajudar as pessoas a perceberem, né, qual é o contexto que ela está, quem são os stakeholders. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai também entender os 3 suportes do coaching, certo? O coaching precisa trabalhar muito claramente com metas, ou seja, o cliente de coaching, o coachee, ele precisa ter um objetivo, né? Sabe para onde ele quer ir. Segundo ponto, ele tem que ter, né, um estado desejado e comparar com o estado presente. Então nós vamos entender isso já no primeiro dia. Desculpa aqui, fui para o lugar errado. Eu vou ajudar a pessoa a entender seus valores e sua realidade, que é o estado presente. Então o que é o estado presente? É quem eu sou, aonde eu estou, quais são os problemas que eu tenho, quais são os medos que eu tenho, quais são as dificuldades. A partir daqui eu comparo isso com o meu objetivo e entre o objetivo e o estado presente nós temos um problema. E o problema é justamente um plano de ação, ou seja, nós vamos focar na ação. Todo o processo de coaching tem que ter esses 3 suportes. É saber onde eu quero chegar, me conhecer, saber onde estou e saber que eu tenho que agir. E esta ação ela é focada em experiência e aprendizado. Por isso que no coaching a gente não tem uma palavra chamada erro, certo? Ou fracasso. Lógico, a partir daí a gente vai também entender a estrutura básica de um processo. É uma coisa que na minha formação, eu fiz minha formação na ICC, teve uma falha muito grande. Na minha formação, eu saí da formação sem entender como era um processo, então aqui eu peguei exatamente a estrutura de um processo e eu vou esmiuçar para que a pessoa, mesmo antes de saber fazer, ela vai saber bem, o processo começa aqui e termina ali. Tem todas essas etapas e tem algumas coisas fundamentais que eu preciso definir, ok? Aqui a gente vai também definir quais são os meios que você pode fazer. Então eu posso fazer sessão online, presencial, por telefone, quantas sessões eu preciso,
né? Qual é a frequência entre as sessões? Então, essa discussão a gente vai ter já no primeiro dia, na parte da tarde. Ou seja, você vai entender o que é o coaching, como ele funciona, como que eu posso modelar ele para aplicar ou na minha empresa ou na minha equipe, ou se eu for vender esse coaching, como que eu posso criar, né, uma condição ou diversas condições para que o meu cliente encontre a melhor opção. Ok? Então, a gente vai falar sobre a importância da confidencialidade, que eu já falei um pouquinho de manhã, e a gente vai falar sobre a primeira sessão. Né? A gente vai falar sobre algumas habilidades importantes dessa primeira sessão, e as pessoas, né, nesse primeiro dia, elas já vão fazer uma primeira sessão, vão aplicar pelo menos 2 ferramentas, que provavelmente vai ser a roda da vida e uma outra ferramenta de assessment, onde eu entrego essas ferramentas e a partir desse momento a pessoa tem o direito de utilizar essa ferramenta na sua empresa, em qualquer lugar, sem direitos autorais nenhum. Ok? Então esse é o primeiro dia. No primeiro dia, você que estará comigo já terá condições de entender e sair falando sobre o que é coaching, o que você vai fazer como coach e vai ter condições de já entender um processo inteiro, saber de início ao fim como funciona e efetivamente fará pelo menos uma sessão completa aplicando 2 ferramentas, ok? Vamos para o segundo dia. O segundo dia, a gente começa fazendo uma revisão. Ou seja, houve dúvida, alguém não conseguiu, teve algum problema na sessão que a gente fez prática, vamos corrigir e aí depois a gente segue o barco. Aí a gente vai falar sobre as diversas variações da roda, né? A roda da vida, a roda da liderança, a roda de competências é uma ferramenta versátil que no coaching a gente pode aplicar de uma maneira fantástica. Né? Vou fazer também um exercício logo no início sobre valores e roda de valores. Né? Então a roda é muito versátil, dá para se utilizar roda da vida, de competência, de valores e como que eu faço para ajudar uma pessoa a encontrar os seus valores. Para autoconhecimento, para a definição de situação presente, para a definição de fatores motivacionais, esse exercício é essencial. Então lá, no segundo dia de manhã, a gente já começa fazendo isso. Aí a gente começa a falar sobre metas. Então a gente começa a comparar a situação presente e desejada, onde eu estabeleço meta, as condições de boa forma, aqui entram alguns conceitos importantes e práticas, certo? Definições claras que vêm da PNL, os níveis neurológicos, toda a meta precisa ser definida em diversos níveis neurológicos, isso aqui é a grande falha que eu vejo no coaching comum que tem por aí. E a gente vai também entender a diferença entre meta de resultado e meta de processo. Né? Meta de resultado, por exemplo, seria eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos. Meta de processo, eu quero aprender inglês para poder me comunicar lá. Então, assim, são 2 coisas que no coaching vai existir sempre em paralelo. Meta de processo suporta meta de resultado. Então a gente vai ter sempre também 2 jornadas, que é a exterior, que é aquilo que todo mundo está vendo que está acontecendo, e a jornada interior. Como que ajuda uma pessoa, por exemplo, a perceber as suas limitações, suas crenças limitantes. Né? E a gente também vai pegar aqui, depois de ter uma meta, como que eu faço para definir um plano de ação, ou seja, quais são os requisitos de um plano de ação completo e que seja enriquecedor para a pessoa aprender fazendo. Né? Junto com isto, vejam só, isso aqui é na parte da manhã do segundo dia. Então a gente vai entender algumas ferramentas de manhã, falar um pouquinho sobre valores, entender a estrutura completa de uma meta e vincular metas e valores para eu começar um plano de ação. Esse é o nosso trabalho do segundo dia de manhã. No segundo dia de tarde, a gente vai fazer um exercício que, na minha opinião, é um exercício fundamental para qualquer processo de coaching, assim, de transformação. É ajudar a pessoa a identificar seu propósito. Então, eu tenho uma ferramenta que eu aplico nos meus clientes e eu entrego essa ferramenta no curso e você pode aplicar com qualquer pessoa sem também custo nenhum. É uma ferramenta com 9 páginas, onde na dupla você vai ajudar um ao outro e aplicando essa ferramenta você começa a ter clareza de valores, de propósitos, de escolhas e define uma primeira versão, um primeiro rascunho de um propósito. Logo em seguida, a gente vai fazer uma conexão dos grandes objetivos, ou seja, eu vou começar a pegar clientes que muitas vezes acontece comigo e vai acontecer com você, que querem fazer um projeto de vida para 5 anos, para 10 anos, e você vai aprender como fazer, e você vai entender como desdobrar esse projeto de 5 anos em metas anuais, mensais, e exatamente conectar propósito e esses valores com as metas, ou seja, a gente vai fazer, na verdade, o conjunto de um processo de coaching de altíssimo impacto, né, olhando para longo prazo, mas como agir imediatamente, certo?
A gente vai fazer um exercício do passeio ao futuro, que aqui entra o primeiro ponto, assim, que é bastante emocional, é onde você ajuda uma pessoa a prever, a se ver, a se ouvir, a se sentir aonde ela gostaria de estar lá no estado desejado. Então tem um exercício, né, com algumas questões que a gente precisa praticar. Então na sala a gente vai fazer essa prática, tá certo? E tudo isso, ao final da tarde, nós vamos ter que alinhar os valores da organização ou da empresa com os valores pessoais. Se você trabalha numa empresa, é muito importante olhar, esse é meu propósito, esses são os meus objetivos de longo prazo e eu olho para a empresa que eu estou. Se você é empresário, vai ser muito útil para você verificar se você tem esses valores claros na sua empresa, que são seus. Se você trabalha numa empresa, talvez seja legal também para você fazer um comparativo. E se você não está aqui, se eu vou fazer um processo de coaching que não tem esse vínculo empresa e profissional, né? Porque pode ter um coaching executivo, já foi contratado pela pessoa. Então, aqui a gente não precisa fazer esse alinhamento, mas você vai alinhar o seu propósito com os seus objetivos, né? Isso vai lhe dar um up, vai dar muito mais motivação. Então, ao final do dia, a gente vai fazer esse exercício, né? Segundo dia, final da tarde. Então, aqui a gente também já tem muita prática. Ao final de cada etapa aqui, você tem que dominar, tem que fazer. Vamos para o terceiro dia. Terceiro dia de manhã é o processo de coaching no contexto da empresa. Então, o que acontece? O coaching executivo se diferencia de outros processos de coaching, é que, na maior parte das vezes, a gente faz o trabalho dentro de uma empresa. Eu, por exemplo, sou contratado para fazer um trabalho. Eu lembro que uma vez fui contratado para fazer o trabalho em 21 gerentes da mesma empresa. Então, assim, qual é o contexto da empresa? Quem é o diretor? Quem é o presidente? Quais são os objetivos? Quais são os desafios? Ok, à medida que eu vou falar com a pessoa, eu tenho que ajustar o processo dessa pessoa ao contexto da empresa. Por isso, dentro dessa empresa, você vai ter os stakeholders, que são as pessoas que trabalham com você, sua equipe, seus pares, o chefe, talvez um cliente, né? E a gente vai poder criar, e aqui entra um grande diferencial do coaching executivo, é você envolver outras pessoas no teu processo para lhe oferecerem feedback, certo? Então eu vou ajudar você a entender como que você faz para criar um modelo de aplicação, né, desse feedback. Atualmente eu estou aplicando isso numa empresa e eu também vou mostrar para você modelo de relatório em Excel e modelo de relatório no Google Forms, que em alguns momentos eu uso para fazer isso com os meus clientes. Aqui também a gente vai definir o relatório do coaching numa situação de empresa. Uma empresa te contrata e diz assim: Alexandre, tenho 10 executivos para fazer coaching e eu quero um relatório ao final de cada mês, ou então ao final de cada sessão. Que modelo de relatório, o que a gente passa no relatório, o que é confidencial, o que eu não posso passar. Eu tive muitos casos de pessoas que me pediam assim: e aí, o que a pessoa falou lá no processo, lá na sessão de coaching? E eu não conto. E aí as pessoas dizem assim: você não conta mesmo, né? Eu digo, sim, o dia que eu contar eu deixei de ser um coach profissional e você nunca mais me contrata. Então, assim, o processo de coaching executivo exige muita clareza quanto a o que eu vou entregar no relatório, o que eu vou dar de feedback para quem contratou, que é o diretor da empresa, o RH. Perfeito? E aqui hoje, no terceiro dia da manhã, eu vou apresentar rapidinho, certo? De uma maneira breve, mas a gente já vai começar a entender as principais ferramentas que se usa no coaching. Então a gente tem aqui 16 ferramentas, algumas delas a gente já fez, algumas a gente vai fazer, e eu vou apresentar e vou entregar todas essas ferramentas. Você vai ter um modelo e uma versão em arquivo para que você possa levar e usar elas imediatamente. Então não é nem uma ferramenta que você vai levar ela no papel. Não, eu vou entregar em arquivo para que amanhã você pense assim: eu vou imprimir 10 vias dessa ferramenta e vou aplicar na minha equipe, né? Por exemplo, Crenças no Tempo é uma ferramenta poderosíssima que você pode aplicar. Como que eu faço para criar uma roda de liderança? Então tem um modelo para você praticamente simplesmente imprimir e sair aplicando uma roda de liderança para verificar na sua equipe se você tem algumas competências importantes, né? Então são todas ferramentas práticas, ok? Ao finalzinho deste turno, certo? A gente está aqui no terceiro dia de manhã, finalzinho desse turno, eu vou, então, além de mexer com essas ferramentas, tem uma das ferramentas que, na minha opinião, é uma habilidade, né? A capacidade de fazer perguntas. Então, nesse dia, além das ferramentas, nessa manhã, além das ferramentas que você verá aqui, né? Entender o processo, como é que funciona
os formulários, as ferramentas, eu vou mostrar para você como se estrutura uma boa pergunta de coaching. Então, um coach, ele é um perguntador. Então, entender a estrutura básica de uma pergunta de coaching é essencial, certo? A partir daqui, tudo funciona em cima dessas perguntas. E tem um exercício bem legal que a gente vai fazer, que eu não vou contar aqui porque vai ser surpresa, e você vai aplicar isso, todo mundo vai se auto-aplicar, aliás, vai aplicar no seu par ao final desse turno aqui. E aí nós chegamos no terceiro dia, na parte da tarde. Então, conhecendo as principais ferramentas, a principal técnica, que é a capacidade de fazer perguntas, a parte da tarde do terceiro dia, a gente vai entender algumas técnicas da PNL que vão ajudar o coach, vão ajudar você a melhorar muito, aumentar muito a sua capacidade de conexão e de comunicação assertiva. Então, primeiro dela, a gente vai entender o que é a rapport, a acuidade sensorial, né? A gente vai entender como que eu observo uma pessoa, se ela é mais visual, auditiva, sinestésica ou digital. A gente vai entender os filtros universais. Quando uma pessoa começa a conversar com a gente, ela tem a tendência ou de deletar, ou de distorcer, ou de generalizar. E quando a gente consegue quebrar esses filtros, a gente clareia. Então a comunicação fica mais límpida aqui, né? A gente vai entender condições de boa forma semântica, embora lá quando a gente definiu metas, a gente já praticou, que eu vou reforçar. Eu vou ajudar você a entender e aplicar o que são âncoras. E a gente vai fazer esse exercício. Todo mundo na sala vai sair com condições de aplicar uma âncora em qualquer situação. E isto é extremamente poderoso, certo? A gente vai também entender o que é estrutura, certo? Como que uma estrutura funciona com uma âncora. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu tenho uma caneta Bic aqui que está em cima da minha mesa. Ela sempre fica aqui em cima do meu caderno. E a estrutura é o objeto que eu vinculo a uma âncora. Então, por exemplo, eu quero lembrar que eu tenho que tomar água às 10 horas da manhã. Então eu pego essa caneta aqui, em vez de deixar desse lado, eu coloco aqui nesse lado da mesa. A partir desse momento, toda vez que eu olho para essa caneta aqui, eu vinculo ela. Opa, essa caneta está no lugar que ela não deveria estar. Preciso tomar água. Então, uma besteira que me veio na cabeça aqui, mas você vai ajudar o seu cliente a fazer exatamente isso. Âncoras que lembram, esta é uma âncora visual, né? Ou então sons, ou então sensações, que são as âncoras super discretas, a forma com que a gente toca, que são altamente poderosas, ok? Junto com isso, como a gente viu aqui, né, a acuidade sensorial, que é visual, auditivo, sinestésico, eu vou ajudar você a perceber que quando a gente muda só uma submodalidade, ou seja, eu diminuo uma luz, baixo um volume, sabe, mudo o tom da fala, eu mudo comportamento, mudo sentimento. E quando muda sentimento, a gente muda de verdade, tá certo? Junto com isso, a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem hipnótica no modelo ericksoniano. Aqui não é um curso de hipnose, mas eu vou mostrar que tem algumas formas de falar, alguns tons de voz, que vão ajudar muito ao aplicar as técnicas que a gente vai estar vendo aqui. Junto com isto, a importância de contar histórias, de metáforas. Muitas vezes eu consegui mudar a trajetória dos meus clientes apenas contando uma breve história que eu inventei na hora. Então a metáfora, ela tem uma estrutura. E o que eu vou mostrar para você é a estrutura. Isso funciona, para quem tem filho é fantástico. O meu filho fazia ele dormir utilizando essas técnicas e era 2 toques ele dormia. Porque a metáfora tem esse poder. Todos nós gostamos de escutar histórias. Um bom coach, ele sabe utilizar linguagem metafórica, tá certo? Junto com isto, vocês vejam só, a gente está aqui na parte da terceiro dia, parte da tarde já. Então a gente vai entender um pouquinho sobre crenças. A gente vai ver que as crenças criam a necessidade de um coaching de looping duplo. E a gente vai ver como lidar com crenças, e aqui tem alguns exercícios, e esses exercícios aqui no final do dia são justamente para mexer com crenças. Então esse dia, esse terceiro dia na parte da tarde, é o que eu digo assim, aqui você aprende a gerar mudanças profundas, onde você consegue desenvolver uma habilidade que poucas pessoas têm. Então esse dia aqui, ele vai ser de pouquíssima teoria, porque eu vou falar o que eu vou apresentar, vou fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até o momento que você entendeu, e você vai praticar. E você vai fazer até você aprender. Então a gente vai usar uma tarde inteira para praticar essas questões que eu vou estar mostrando. Tá legal? E aí sim nós chegamos aqui no quarto dia de manhã. O que é o quarto dia de manhã? É onde você irá aplicar o coaching. Por quê? Muita gente, quando vem para esse
para uma formação em coaching, ela vai totalmente perdida, que foi o que aconteceu comigo. Eu era um executivo, fui fazer minha formação lá em 2005, 2007. Aí o que acontece? Você sai de lá pensando, tá, agora o que eu faço? Eu vou ajudar, como eu tenho uma trajetória profissional, eu vou ajudar você a perceber. Se você é um executivo, se é um empresário, perfeito. Em quais pessoas, como você faz? Então a gente vai discutir. Se você quer atuar como profissional, eu vou ajudar você a entender qual é o seu nicho, né? Por exemplo, como que você faz para identificar um nicho de coaching? Eu, por exemplo, eu sou um coach, mas eu não atendo muita gente. Por quê? Porque não é do meu nicho. Eu me especializei num tipo de cliente. Então, entender isso vai fazer uma diferença. Então, a gente vai entender, vai usar aqui duas ou três ferramentas, especificamente duas ferramentas metodológicas. A primeira delas é a definição de um avatar, quem é a pessoa, quem é o típico cliente de coach para você. E matriz antes e depois, ou seja, o que as pessoas precisam de transformação normalmente para você aplicar e entregar um processo de coaching. E a gente também vai entender aqui, se você for um coach, tiver a intenção de ser um coach profissional, como que é a sua jornada de relacionamento com um futuro coach, ok? A gente vai discutir também nessa manhã aqui quanto cobrar, como é que está o mercado de coaching, quais são as modalidades que eu posso oferecer, né? Que são coisas que eu estou fazendo hoje. Confesso para você que eu estou fazendo isso copiando e aprendendo, né, com um grande coach do Rio de Janeiro, que é meu mentor, e está dando muito certo. Então eu vou já ensinar aqui nesse momento. A gente vai também ensinar você a fazer uma sessão experimental, que é a primeira sessão de coaching, para verificar se uma pessoa está apta ou não para um processo. Isso pode acontecer dentro da empresa. Você pode chamar alguém para conversar contigo, se você é um gestor ou um empresário, e fazer uma sessão experimental para verificar se essa pessoa precisa de coaching. E você vai ver se ela está no estado adequado para você aplicar coaching ou você precisa aplicar outra metodologia, que seria mentoria, treinamento, qualquer outra coisa. E para quem vai vender um processo de coaching, a sessão experimental é a chave onde você engaja a pessoa, onde a pessoa se compromete com o resultado. E ela vê exatamente na primeira sessão aonde ela pode chegar. Então você aumenta muito a chance de você conseguir resultado, conseguir cliente, certo? Então, para isso, nós vamos utilizar duas metodologias. Eu vou mostrar as duas e você vai praticar. Que a gente vai chamar uma delas de grande jornada, tem todo um passo a passo. E a segunda é uma sessão colaborativa, que é um exercício também passo a passo. Certo? Os dois são super simples de fazer, vai do gosto e da situação de cada um. Ok? E como estruturar o seu trabalho de coaching produtizando. Ou seja, quando eu comecei, eu lembro que o Joseph da ICC disse assim, entrega simplesmente um pacote com 12 sessões. E aí muitas vezes os meus clientes faziam 3, 4 sessões e tinham atingido o objetivo que eles pretendiam. Aí ficava um vazio, ficava uma coisa meio estranha. Hoje eu consigo utilizar uma metodologia em que para cada cliente eu consigo entregar o pacote adequado para resolver exatamente a situação que ele traz para aquele momento. E é isso que eu quero ensinar para você. Então, no quarto dia, na verdade, nós vamos entender como que você vai poder fazer para pegar todo o pacote de conhecimentos, habilidades e técnicas e ferramentas e você aplicar isso. Se você for um profissional, para você vender coaching. Se você for um gestor, para você olhar para a sua equipe e pensar, bem, eu tenho 10 pessoas na minha equipe. Tenho esses 3 que eles precisam desta abordagem de coaching. Tem esses outros 3 que precisam daquela abordagem. E tem outros que não é coaching. Eu vou abordar de outra forma. E é esse o dia, no quarto dia de manhã, a gente vai entender, vai ser um grande bate-papo com muito exemplo, para que você não saia de uma formação perdido como muita gente sai. Quarto dia, à tarde, aqui é a parte melhor, né? Uma parte boa para mim. Porque aqui a gente vai fazer uma revisão, certo? Vou esclarecer algumas dúvidas e aí eu vou orientar sobre a certificação. Então aqui eu vou ajudar você a, por exemplo, como você deve preencher e entregar o seu relatório, né, para a certificação. Vamos esclarecer e nós vamos definir o teste. E o teste, eu já defini aqui quais são os critérios, vão ter 6 critérios que a pessoa vai ter uma sessão para fazer onde eu vou estar observando. Se ela cumprir esses critérios a contento, perfeito, está certificada. Não conseguiu cumprir, foi fazer e deu uma falha. Até um número aceitável de falhas, sem problema, a pessoa vai passar, eu vou dar um feedback. Agora a pessoa não entendeu
Nada, ela está totalmente perdida. Opa, vamos ter que refazer, vamos ter que revisar. E aí entra o meu compromisso vitalício com você. Até você dominar, conseguir fazer uma sessão tranquila, completa, com todos os elementos necessários, até você me entregar o processo, né, que é o relatório mostrando que você sabe início, meio, fim, estado presente, estado desejado, etapas, metas, plano de ação, tarefas, acompanhamento, feedback. Até você demonstrar que você entendeu isso, você tem o meu suporte, meu apoio para você se transformar num coach. Então assim, ó, este é o conteúdo. Eu queria fazer esse vídeo justamente para mostrar o conteúdo que nós vamos ter nesta formação. Mas não é o conteúdo, o grande segredo é a transformação. Em 4 dias eu posso garantir para você, principalmente se você já é um gestor, já tem uma noção de como lidar com as pessoas, já conhece um pouquinho dessa relação, né? Chefe subordinado, dessa relação orientador, dessa relação de líder que encoraja, para você vai ser muito fácil. Por que vai ser muito fácil? Principalmente porque nós vamos ter método didático. Ou seja, não é jogar conteúdo, não é jogar conteúdo. Não é baseado em uma apostila, embora vai ter muito material didático, muito material impresso, mas o grande segredo vai ser a gente estar frente a frente, eu explicar, demonstrar e você fazer. Se você fizer e estiver correto, eu digo, tá ok. Se você fizer e não deu certo, digo, tranquilo, dá para melhorar e nós vamos melhorando. Serão 4 dias intensos, onde eu tenho convicção que eu vou transformar a sua vida, vou transformar a vida de muita gente que quer ser um líder melhor, quer ser um líder coach, por exemplo, e não tem as ferramentas. De muita gente que talvez sonha em atuar como coach, em exercitar, né, o papel profissional de coach, ganhar uma grana com isso, e é uma profissão que, se você tiver um trabalho legal, tiver uma estrutura de trabalho legal, é uma profissão que remunera muito, certo? E é muito prazerosa, porque o grande segredo não é você ganhar dinheiro, o grande segredo é você ser feliz, certo? E resolver o problema, resolver a vida dos outros. Então vamos lá, gente. O propósito desse vídeo era exatamente esse. Eu vou pedir para que você, se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo e aproveita, porque a gente está assim com algumas condições, eu acho que ainda não virou o lote, né? Os investimentos, eles mudam, aumentam o valor quanto mais perto da inscrição chega. Então, quanto mais perto chegar do dia 23 de outubro, mais caro você vai pagar para entrar nessa turma. E aqui eu tenho algumas condições rolando que são bem interessantes para quem compra antecipado. Tá legal? Obrigado por você ter assistido esse vídeo e até uma próxima.